Olá, amigo e minha amiga, seja bem-vindo para mais um estudo da lição da Escola Sabatina. Hoje nós vamos estudar a lição de número 10, começar a estudar a lição de número 10, que tem como título Fazendo o Impossível. Hoje, 27 de fevereiro, nós estamos estudando a parte do sábado, e o verso para memorizar diz assim: Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. A lição de sábado à tarde conta a história de um chinês que se compadeceu de seus compatriotas que haviam se tornado escravos em minas africanas. E ele desejava muito apresentar para eles a pessoa de Jesus Cristo, a esperança do Evangelho. Mas como fazer isso se eles estavam escravizados? Lou Fuk, este cristão chinês, tomou uma decisão. Ele se vendeu como escravo e foi enviado para uma região chamada Demerara, onde durante 5 anos ele trabalhou como escravo nas minas e contou aos seus colegas sobre Jesus. Essa história serviu para ilustrar o que o nosso Senhor Jesus fez por nós. Eu gostaria de ler com vocês um texto bíblico muito importante e muito esclarecedor que se encontra na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, a partir do versículo 6. Diz assim: Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Assim como Lou Fuk, o nosso Senhor Jesus, ele precisava alcançar o inalcançável. A raça humana havia se afastado de Deus, havia caído em pecado. E agora Jesus, ele precisava alcançar a humanidade. E como fazer isso? Como levar esperança, salvação para um homem caído? A única solução seria Jesus assumir a forma humana, tornar-se servo e morrer na cruz para salvar o ser humano. Jesus fez o impensável, aquilo que ninguém jamais poderia acreditar que Deus fosse capaz de fazer. O amor de Deus foi tão grande que ele assumiu a forma humana. E pasmem, a Bíblia diz que Jesus, ele subiu para o céu como um ser humano. Em Atos capítulo 1, verso 11, os anjos que se encontravam ao lado dos discípulos por ocasião da ascensão de Cristo, declararam para os seus discípulos o seguinte: Atos capítulo 1, versículo 11. Eu vou ler para vocês. Eles disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Este Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. Ou seja, assim como Jesus subiu ao céu, ele voltará a este mundo em sua forma humana, glorificada, porém forma humana. E mais do que isso, a eternidade de Cristo será em forma humana.
Cristo se tornou humano para sempre, para poder nos salvar. Ao longo desta semana, nós estaremos estudando este maravilhoso evento que foi profetizado centenas de anos antes de acontecer no livro de Isaías. Então, se prepare para um estudo maravilhoso ao longo desta semana. Que o Senhor Jesus o abençoe.